professor Daniel Lins, por favor. Corpo sem órgãos, a época em que o homem era um vegetal. Diga-se de passagem, essa conferência que o Daniel vai proferir está aqui atrelada a uma exposição que foi brilhantemente montada aqui pelas minhas irmãs queridas, a Ada e a Gisele, com apoio também do Alexandre e da Gabriele, e com as fotografias do Daniel. Obrigado é uma palavra muito frágil para dizer, né? Mas é mais do que obrigado. É um abraço em você e em todos e todas. É difícil, né? Mas eu vou começar. Bem, gente, corpo sem órgãos, é a época em que o homem era um vegetal, e eu acrescentei algo ao corpo sem órgão, ao título, que se chama A Estética como Acontecimento. Eu tenho quanto tempo? 40? A gente salta, índio corta. Bem, então, eu vou falar um pouquinho sobre corpo sem órgãos. De qualquer maneira, já aproveito para dizer que muita coisa que eu estou falando aqui, sobretudo a segunda parte, que vai ser a cartografia do conceito, né? Por que cartografia do conceito? Porque eu estou propondo um conceito, o desta parte é novo em filosofia, que se chama a estética como acontecimento, que, para mim, é o corpo sem órgãos. Então, a gente vai começar. Eu começo citando o Antônio Artaud, na carta dele, que ele envia a um amigo dele, que se chama Borg, e ele diz o seguinte: o tempo em que o homem era uma árvore, sem órgãos nem função. Este homem só tinha vontade de vontade, e a árvore de vontade que voltará. Uma árvore de vontade que volta é, portanto, uma árvore que está fazendo alusão não mais à árvore, à genealogia, no sentido do começo, no sentido das raízes, mas essa vontade de verdade, ou vontade de vontade que volta, é o próprio movimento que não nos leva mais às raízes, mas nos levam, portanto, ao meio, intermeso entre dois. Não há começo, há começos, não há final, há finais, e esses começos e esses fins são sempre produzidos por fluxo e refluxo de um intermeso, de um entre dois, do pensamento do meio, que é sempre plural. Bem, sentir-se animal, vegetal, água, sol, cosmo, caosmos, não é apanágio dos primitivos aí em itálico, mas o destino de poetas, filósofos, cientistas ou loucos, tudo isso dá no mesmo, que engendram sentidos e abrem as portas da percepção ao tempo em que provocam o rapto da representação, calcinada na nomeação como imposição. Representação, tu és isso, tu és aquilo. Não vou comentar, porque senão não vai dar tempo. Eu vou seguindo aqui o que eu preparei. Quando eu estou falando do homem vegetal, não estou, por acaso, propondo uma filosofia da nostalgia, uma filosofia da saudade, um retorno piedoso à natureza. Cuidado, Hitler também era ecologista, mas era uma ecologia contra o homem. Por isso que eu faço essa pergunta irônica. Não estaria eu com uma espécie de retorno a uma nostalgia ou a uma saudade? Ou um retorno piedoso à natureza e à terra? Nietzsche é aqui de muita valia, sobretudo em se tratando de assim, já a tradução quase já aceita no Brasil, depois de tanto tempo de assim falou, agora é assim falava Zaratustra. Cito Nietzsche: eu também quero a volta à natureza, mas essa volta não significa ir para trás, e sim para frente. Logo, nem nostalgia, nem banzo. Trata-se antes de invenção, reinventar
e não andar para trás. E Nietzsche continua no Zaratustra, no epílogo. Há almas que nunca se descobrirão, a não ser que principie por inventá-las, para poder descobrir a alma, que em Nietzsche é um corpo, é ainda uma nervura, é preciso, evidentemente, inventar a própria alma. E quando você inventa a alma passa a ser, portanto, a partir da invenção, ela passa a ser algo de efêmero, algo de frágil. Essa alma não pode absolutamente ser o conteúdo de uma fé, nem o conteúdo de uma transcendência. Continuo com Nietzsche, e que isso é maravilhoso, né? Temos que os bichos considerem o homem como semelhante que se privou da razão animal sadia, como um animal no delírio que ri e que chora, como um animal infeliz. Ao auscultar o texto hieróglifo do corpo vegetal, do cosmo a caosmo, do prazer estético à estética da existência, deparamos-nos com uma escrita do corpo sem órgão, bailarina, dançarina, sempre em deslocamento, numa dodecafonia espacial que atesta a energia da imagem transmutada no escrito das forças, sob o signo de um caos que é ordem dançante, numa profusão de devires inomináveis, como a obra do gênio, do pensador, do filósofo aforreado, liberto de uma propalada filosofia, que é prisão e cárcere do pensamento. Uma filosofia, pois, como a teologia dos pobres, como uma espécie de teologia dos pobres, no sentido bem negativo e no sentido realmente quase racista. Quando se fala em filosofia como teologia dos pobres, você não só está falando, mas você está impondo. Nesta hora, se a filosofia se confunde com a teologia, não há mais pensamento, não há mais liberdade de criação, o que existe agora é a masmorra, onde se pensa e onde se cria pensamento e onde se cria conceitos é na filosofia. A filosofia não supõe uma crença, supõe muito trabalho. Devir animal, a vaca elogiada por Nietzsche. Um devir animal que esquece para poder se lembrar. Um devir animal que faz a apologia do esquecimento ativo, que engendra a memória e constrói memórias outras. São as memórias criativas, forças positivas, devir bicho, devir animal por excelência. Na Geologia da Moral, na segunda dissertação, Nietzsche escreve: esquecer não é uma simples vis inertia, força inércia, como creio os superficiais, mas esquecer é uma força inibidora, ativa, positiva. E prossegue: não poderia haver felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente sem o esquecimento. É o esquecimento que vai dar para a gente a possibilidade, inclusive, de guardar uma juventude, de guardar um desejo de vida, sem cair, evidentemente, numa nostalgia também da juventude. Nunca se trata de nostalgia em Nietzsche, mesmo porque o esquecimento em Nietzsche é sempre ativo, é sempre máquina de guerra. Última citação do Nietzsche nesse parágrafo, que é bonita também. Ele diz: observe-se um rebanho que pasta. O rebanho ignora o que foi ontem e o que é hoje. Volteia, retouça, brinca, repousa, rumina, agita-se de manhã à noite, dia após dia, ligado ao seu prazer e à sua dor, ao impulso do instante, sem melancolia nem saciedade. É duro para o homem ver isso, porque se orgulha de sua humanidade quando se compara com o animal, cuja felicidade, entretanto, o próprio homem inveja. Efetivamente, o homem deseja viver como animal,
saciedade nem dor, mas, ao querê-lo, não quer como um animal. É lindo, né? O homem deseja, mas quando ele quer, ele ainda quer como um homem. Ele não consegue absolutamente fazer essa junção do inumano no homem, que não vai ser o animal na relação da imitação, mas vai coabitar com essas forças animais que faz com que a gente possa correr, urrar, gritar e até amar, mas absolutamente sem nenhuma noção de morte, de assassínio, e sem carregar, sobretudo, dentro de si a cruz. Aquilo que o Foucault chamava, ele é criminoso antes de cometer seu crime. Terrível, né? Bem, e Nietzsche termina: por que é que não me falas de tua felicidade? Por que é que limitas a olhar-me? O animal, diz Nietzsche, gostaria de responder: é que eu esqueço exatamente aquilo que queria dizer. Até mesmo esta resposta é afogada no esquecimento e cala-se. E é a vez do homem admirar-se. Isso está nas segundas considerações extemporâneas, né? Eis a particularidade da presente exposição, não é? O rosto do inumano no humano. Dança do vento e das flores, movimentos sensuais, fluxo, refluxo, rostidade imaterial, enquanto linha e não ponto, que é tanto orifício ou dobra do orifício, quanto abertura para o infinito. Encontros marcados, amorosos, galantes, desejantes. O desejo, diz o Deleuze, estava demorando. O Deleuze, em Brasília o pessoal chama Beleuze, para dizer beleza, né? Beleuze. O desejo implica, sobretudo, a constituição de um campo de imanência ou de um corpo sem órgãos, que se define somente por zonas de intensidades, de limiares, de gradientes e de fluxos. Ou seja, não, isso eu corto, porque a gente não tem tempo, a visão do homem, diz o Deleuze, diz o Nietzsche, né? Primeira dissertação da genealogia da moral, a visão do homem agora cansa. O que é hoje o niilismo, senão isto, este cansaço do homem? Estamos cansados de homem, primeira dissertação. Acontecimento, pois, estética como acontecimento, pois, como corpo sem órgãos, que se passa do evento para produzir e reinventar o pensamento, as artes, o pensamento sem imagem. O pensamento, pois, sem o peso e grilhões da doxa, do dogma, da preguiça dos que renunciaram ao devir artista, à liberdade e ao sofrimento que coabitam com a invenção dos conceitos, com a reinvenção de si e do mundo, sob os traços de uma ética, estética, que é acontecimento. O que estou a chamar de estética, estética como acontecimento, é, sobretudo, o direito que se dá, nessa proposta minha de estética, de exigir da vida muito mais do que a vida parece nos dar. Significa, na ideia do ecce homo, do Nietzsche, reinventar a vida, ao reinventar o próprio homem, ao reinventar a si próprio. Zaratustra: tem coração aquele que conhece o medo, mas tem somente controle sobre o medo aquele que olha para o abismo, mas com orgulho, que olha para o abismo, mas com olhos de águia, que com garras de águia prende o abismo. É isso que constitui para Nietzsche a coragem. Por que falo do abismo? Porque um dos momentos mais importantes no livro, da definição da estética como acontecimento, é que a estética como acontecimento é uma espécie de pensamento abismo. E Nietzsche faz a apologia desse abismo como sendo a coragem do homem a poder prescrutar, a poder aceitar. Nem é aceitar que Nietzsche não usa, aceitar é fraco demais para ele, para se deixar habitar pelo acaso, este acaso que faz com que eu possa, inclusive, esquecer a lei do próprio acaso. E as leis são as representações, evidentemente.
O exercício do pensar filosófico é uma atividade fisiológica que requer a expressão da força como critério para a sua elaboração. A metáfora da natureza é bastante explorada por Nietzsche na tentativa de expressar de forma concreta seu conceito de filosofia como expressão de dureza, dureza que não é o contrário dos afetos, mas é uma exigência própria ao conhecimento. O próprio do conhecimento é a alegria, mas essa alegria não é absolutamente isolada ou afastada da dureza. A alegria do conhecimento, aí é Spinoza, né, é muito mais uma relação, aí é Nietzsche, com o viri, com a virilidade e a força, para além do gênero. Em Ecce Homo, Nietzsche fala de seu conceito de filosofia como a expressão de seu corpo filosófico. Para ele, Nietzsche, a filosofia é a expressão da dureza da força do enfrentamento. A filosofia é para aqueles que possuem a força de espírito para a solidão, para o enfrentamento do medo, para aqueles que não se submetem à segurança das ideias prontas, do pensamento antecipado, da recognição. O que eu sei não é o que eu sei, mas é o que eu devo ser. Pensamento, portanto, dogmático, pensamento imagético, o pensamento que pode, evidentemente, ser pensado. Pode e deve ser pensado em uma filosofia chamada canônica. Claro, Nietzsche acatou o sacrifício. Mas o interessante em Nietzsche, ao aceitar o sacrifício, é que Nietzsche não confunde e nem mistura absolutamente a ideia do sacrifício, que é para ele humano, demasiado humano, fora de qualquer ideia religiosa, mas esse sacrifício nunca vai se dobrar à ideia, por exemplo, do martírio. Portanto, é um sacrifício sem martírio, que aí já daria para a gente conversar a noite toda, né? Há um devir artista da ideia de sacrifício. Há um devir ateu do sacrifício sem martírio. Um amor à escrita que é capaz de tudo. Esse era o grande sacrifício do Nietzsche, né? Que não era martírio. Ele sofria, ele estava doente, ele sabia que ia morrer, mas ele fazia a apologia da doença como uma saúde. Incrível, né? Força que esse cara tinha. Então, um amor à escrita que é capaz de tudo, à espera da festa, da orgia, ou, para citar Nietzsche diretamente, para muitos, pensar e escrever é uma tarefa fastiosa. Para mim, nos meus dias felizes, pensar e escrever é uma festa, é uma orgia. O filósofo que escreve isso é mais do que um poeta, é um criador de conceitos, portanto, é um filósofo. Uma bela imagem, plena de sentido, que foge à significação, que foge à representação, é a imagem do sofista, o sofista com a onda e não o sofista sobre a onda. O sofista está sobre a onda, com a onda, e ele nunca está absolutamente, ele está sob, com, mas nunca sobre. Porque se ele ficar sobre a onda, ele morre. Por isso que Deleuze se interessou tanto ao sofista para poder pensar a ideia de dobra, né? Leibniz. Foi aí que ele encontrou as histórias nas relações que ele tinha com o sofista, nos encontros que ele teve com o sofista, nos alunos sofistas que o próprio Deleuze teve. Há um aluno, inclusive, que acabou de escrever um livro belíssimo das correspondências dele com o Deleuze, né? Muito bonito. O livro de Thierry Depy. O sofista está, onda com a onda, o sofista, devir onda por excelência, é o exemplo singular do devir animal. Ele não produz mais a consciência, ele é como um jogador de futebol, tem que pensar com os pés. Como a dançarina do Nietzsche também tem que pensar com os pés. Porque se o sofista começar meio às ondas, que ele nunca conhece, é sempre o desconhecido, portanto, é uma relação direta com o acaso, portanto, com a invenção. A cada momento ele tem que inventar alguma coisa, porque não dá para imaginar que as ondas vão fazer exatamente aquilo que a meteorologia falou. A meteorologia é ainda uma verdade. O sofista não trabalha com a verdade do sofista é a realidade, e a verdade não dá conta da realidade. A verdade é uma crença. A verdade ainda é imensa mentira. A verdade é uma imensa representação, tão grotesca que a gente se mata por ela. O sofista, portanto, é o bailarino do mar, que traz em seu coração o caos em forma de ritornello, o canto das ondas, o perigo, o medo, a ameaça, o gozo, a alegria de conviver com o abismo.
A orgia nietzschiana da escrita e do pensamento como devir tubo gigante, espaços de mistérios, respiração, temores e paixão. Nietzsche, outra vez, porque é lindo Nietzsche. É impressionante como é que esse cara é muito... É o pensamento da jovialidade, né? O jovem aí quer dizer força. Força. Aquele que não para. É Nietzsche, né? Quem sabe respirar, parece que ele está escrevendo para o surfista, né? Agora ele fala do gelo, lá onde Deleuze fala das ondas. Quem sabe respirar o ar forte de meus escritos, modesto, Nietzsche, sabe que é um ar da altitude, um ar forte. É preciso ser feito para ele, senão o perigo de se resfriar não é pequeno. O gelo está perto. A solidão é descomunal. Mas com que tranquilidade está todas as coisas à luz. Quando se sente abaixo de si, tracinho do Nietzsche, filosofia tal como eu agora entendi e vivi, é a vida voluntária em gelo e altas montanhas, à procura por tudo que é estrangeiro e problemático na existência, por tudo aquilo que, até agora, foi exilado pela moral. Agora eu vou propor um pedacinho desse esboço cartográfico, porque aqui eu tentei rabear, mas assim de maneira deep, bem profunda. A própria cartografia trabalhada pelo Miguel Mauri, né, Miguel? A própria cartografia trabalhada pelo Guattari, e depois por tantos bons filósofos no Brasil, né? Sobretudo Orlando e tantos outros, né, na Unicamp, o relacionamento, portanto, desses conceitos permite intervir uma estética como um acontecimento. O que requer um método cartográfico atuante, por sinal, no âmago da obra e da estética de Deleuze e Guattari. Uma cartografia que põe em causa o vínculo de exterioridade entre o objeto e o ato que o revela. A estética, como acontecimento, pode ser percebida como uma aplicação, experimentação de sua concepção de pensar e da arte como pura invenção, devir e não cópia. Eu sei que não tem tempo, mas eu vejo tanta coisa escrita em São Paulo e por outros lugares aí sobre o devir, que faz pena, né? Quer dizer, está todo mundo pensando que é isso mesmo. O devir mulher é virar travesti. O devir homem é virar machão. O devir animal é virar um talo. É virar Adão, que morria de angústia. O que é que eu vou fazer dessa merda, desse Éden? Não me falta nada a mim, sequer a falta. O bicho pirava, né? Teve realmente que comer a maçã. E aí, vou ter que citar porque é demais, né? Então, que devir é este? Nem que parasse por aqui, que não desse mais tempo, mas eu tenho que dizer isso. Não, eu tenho visto tanta coisa no Brasil sobre esse devir que é amargurador, é triste, né? Como é que se pode fazer filosofia sem estudar, né, cara? A gente se mata, né? Filosofia é paulada, é pauleira. Não dá, não. Se for cuzão, não vai. Não vai, não. Vai, não. Tem que ser maneiro. Bem, cabe sublinhar, na página, é ótimo eu ir citando a mim mesmo, página 90, modesto que nem o Nietzsche, cabe sublinhar que o devir não é uma substância, uma essência, uma representação, imitação física ou um tique nervoso psicológico. Um dos aspectos peculiares do devir consiste na primazia da indeterminação sobre um propalado começo ou determinação. Que deseja Deleuze? Desfazer a forma acabada, concluída, estável e organizada do homem em proveito dos devires compreendidos como potência de indeterminação. Indeterminação não é outra palavra também para dizer desejo? Determina o desejo, broxou. Na vida. Na vida. Porque o desejo não tem nada a ver com prazer. Broxou na vida. Indeterminação não é outra palavra para dizer o desejo? Sim, digo eu, né? Isso porque não se trata de um simples exercício de oposição, devir, como oposição ou substituição. É justamente porque criança, mulher, animal ou homem não representam estados feitos ou concluídos que a ideia de substituição é o oposto do conceito do devir. O devir não substitui nada.
Absolutamente. Seria absurdo o idiota querer o devir a partir da mudança da forma do homem contra outras formas concorrentes. Com efeito, a indeterminação é a potência anterior e superior às formas acabadas, estáveis, organizadas. A escolha do devir é indissociável da escolha da indeterminação. Não há possibilidade de pensar o devir com tudo já controlado, tudo dominado, com o reino da cognição, com conhecimento antecipado. Logo, devir não consiste em se identificar com uma mulher, uma criança, se identificar a um animal, nem mesmo a imitá-los. Confundir devir com substituição é o mais terrível contrassenso e não cometer, pois, esse contrassenso, porque, uma vez cometido, a doutrina de Deleuze naufraga na estupidez. Por isso que eu trabalhei tanto devir, porque vi tudo isso, né? Vi muita coisa em São Paulo, vi muita coisa no Rio Grande do Sul, vi muita coisa em Pelotas. Onde eu vou? Porque todo mundo está falando do devir. Cara, são conceitos muito complicados que está na história da filosofia. O próprio Heidegger quebrou a cara, né? Se arrebentou total, né? Ficou um pavio, um fiapo, quando ele cai naquela asneira, ele que é um gênio, de dizer que em Nietzsche o devir é uma substância. Quebrou a cara. Não entendeu nada. Que Nietzsche nunca, mas sobretudo Nietzsche, leitor de Heráclito. Pense. Portanto, eu disse que, voltamos agora ao nosso texto, eu disse, estava na cartografia, né? O que supõe, portanto, uma experimentação. E, quando a gente fala de experimentação, está falando, evidentemente, de autonomia, a potência, autonomia como potência, como ato affection, e que os filósofos chamam, tradicionalmente, o tempo autêntico, ou, mais recentemente, nós chamamos a invenção ou criação desentravada de sua dimensão divina e, muitas vezes, humana. Porque o humano, para fazer o mimetismo do divino, a cada vez que ele começa a fazer filosofia. Depois, não lamentem, quando o Farias Brito ou o Tobias Barreto tem aquela ideia terrível, né? Com toda a importância que ele tem, no século XIX, sobretudo com o pensamento do Nietzsche, né? Lá em Recife, na Escola de Recife, mas tem um momento que ele diz assim, não dá, a filosofia não é coisa para brasileiro. O brasileiro não sabe pensar. Está vendo que interessante? Você vê um cara muito legal, mas está no espírito um pouco da época. Porque Tobias Barreto, ele disse isso, mas também o outro, Farias, um filósofo também, que estava no Recife, me esqueci o nome dele, Farias Brito. Farias Brito é mais cruel, porque diz simplesmente que não é possível pensar com a cabeça de brasileiro. Aí vem o último dos moicanos, naquela santa graça da repetição e de mimetismo, com uma boa vontade imensa, mesmo porque, naquela época, o personagem que eu vou citar estava fazendo filosofia, seguindo, inclusive, um seminário com um amigo nosso, um querido amigo nosso, e aí que sai Caetano Veloso, que diz que só se filosofa em alemão. Crente que estava abafando, e, finalmente, ele estava repetindo toda essa coisa anacrônica e essa superstição científica, com esse cunho racista de que só se filosofa em alemão, né? Então, daí, essa ideia de estética do acontecimento fora, totalmente desentravada de sua dimensão humana e divina, né? Diríamos, pois, que fora do pensamento e da arte, do pensamento como a arte e da vida como uma bela arte, não há uma vontade que os artistas procurem desvelar. Pergunta: se os artistas não desvelam uma tal vontade, que tipo de vontade busca, então, o artista em seu sentido ampliado? O inventor, em todos os domínios dos saberes, produz um movimento constante como criatividade órfã e saber órfão. Deus me livre, o que é isso, saber órfão? O que é isso? É um saber, uma razão órfã, um saber órfão, quer dizer, uma coisa não referencial. Não há virgindade no pensamento, sobretudo em filosofia, menos ainda floresta nativa na invenção. Tudo passa por intercessão e intercessores. O inventor nunca é um, mas multidões. Intensidades andarilhas,
condutas, frutos de estudos, encontros, passagens, provas, experimentos diversos, trágicos ou não, todavia, atestadores sempre de uma efemeridade salva, entre aspas, pela arte. Sempre. Não é? Todo experimento, todo pensamento tem em si essa presença do efêmero que faz com que a gente não se acasale, mas antes faça núpcias com aquilo que a gente encontra para não entrar na história do contrato e do casamento. Nessa hora nós estamos ferrados. Não tem mais pensamento. Tem o quê? Contrato social. Matou o pensamento. Do físico ao matemático, do filósofo ao escritor, do pintor ao poeta, do cineasta ao arquiteto. Isso daí é uma homenagem ao Gustavo. Todos conhecem o medo, o terror da dor científica médica. Todos são convidados, um dia ou outro, a fazer da doença uma grande saúde. E a gente conhece a história do Nietzsche, eu posso saltar, né? O salto do equilibrista, o salto do dançarino enfeitiçado pelo estilo, pelo charme, e que faz de seu corpo um sopro para que, em vez de tornar-se algo, alguma coisa, possa enfrentar o desafio de devir algo que supera a ideia de ser humano, segundo uma denominação, uma memória tatuada, uma determinação como destino social, ou futuro como força negativa cortada do desejo. Desejar é passar por múltiplos devires. Não é à toa que o devir se insere em um processo do desejo. O devir outro, um desejo outro, eis a gigantesca aventura do devir acoplado ao desejo. A prioridade da indeterminação sobre a determinação, sobre o homem dominado, modelado, fixado uma vez por todas. E aí fica a pergunta que eu coloquei: a arte nos salva da verdade, a verdade, portanto, esse nos salva eu coloquei entre aspas, né? A pergunta: a arte nos salva da verdade? Eu digo talvez. Cabe contaminar urgente a ideia de verdade com a força do charme. Charme quer dizer feitiço, né? Com a força do charme, do feitiço, com a bruxaria do daimon, que em grego é ao mesmo tempo o malin, o demônio, mas também a alma, né? É interessante, né? Que daimon também significa alma. Ou com passagens mais repetidas, é preciso que haja passagens mais repetidas, de bruxas, pensantes, amantes. Homenagem a Ada e a sua tese. Quando a bailarina dança, ela é a dança. Nem é essência e nem é mística. O ser aqui é condição irrevogável para a emergência do devir. Ela vai ter que ser, para entender os limites do ser. E quando Pinambausch diz: eu não posso dançar com tudo isso, é pesado demais, eu tenho que voar, senão eu não posso mais continuar. Eu não posso continuar apresentando, isso foi quando ela apresentou Enfance, um dos últimos balés maravilhosos que ela apresentou em Paris antes de morrer. E ela diz: não, não dá, eu tenho que sair de tudo isso, senão eu não vou. É humano demais, é humano demais. Tem que colocar algo que não seja mais da ordem da neurose. Neurótico não consegue pensar, nem dançar, nem transar. Só o doido consegue fazer tudo isso. Porque mesmo em toda arte, em toda invenção, em todo tesão, existe uma morte anunciada. E se você acredita nessa morte com outra coisa que não seja prazer, desejo e vontade de potência, você morre mesmo. Aí vira batalha. Os padres da psicanálise. Carmelo Bene é um bom intercessor nessa história. Não sei se vocês conhecem Carmelo Bene, mas é o cara que, ao invés de falar de crueldade, ele achou que era pouco demais, que Nietzsche era muito maravilhoso, leitor que ele era de Nietzsche, um grande dramaturgo italiano, né? Ele disse que crueldade é muito pouco, então ele propõe a fúria, o furor. E ele diz: se queres abraçar, és o abraço. Quando beijas, és a boca. Não é demais reafirmar, trata-se de uma criatividade sem criador, de um ser em devir, incriado, que inventa e reinventa tudo o que toca, inclusive a um si mesmo não gramatical, mas evidencial, e logo irrepetível, salvo quando a repetição é o mesmo, e quando esse mesmo é ainda uma miríade de diferenças. Porque dizer o mesmo já é quase uma asneira, né? Como é que um mesmo pode existir sem a diferença? É imaginar aquela publicidade do Benetton, né?
os 78 pênis, né? E ele procura e coloca em cima, ele que assistiu tantas aulas de Deleuze, né, marcado em cima, procura a diferença. Imensa aqueles outdoors. Depois foram os bebês, né? A Europa cheia daqueles outdoors. Todo mundo diz que bebê não é tudo igual. O Benetton, escrito bem em cima, procura a diferença. Então, essa ideia, né? Que quando você beija, é o beijo. Essa ideia de que este beijo não se trata de um ser nem de um sujeito. Porque no beijo, você está numa relação também de sufoco, pois o beijo que te leva à vida, te toma também a vida. O beijo também mata. O beijo também engole o próprio beijo. Cuidado, se a respiração não parar, tu morre. A gente sabe pela prática, né? Mas aí tem que empurrar um pouco, né? Pelo amor de Deus. Quer me matar? Não mata o rei. Bem, em outras palavras, uma terceira pessoa do acontecimento que induz a repetição enquanto estética como acontecimento, a saber, o movimento do múltiplo infinito no finito. O infinito, pois, não ludibriado pelo falso infinito, religião, superstições, ídolos. Neste sentido, a cartografia outorga a preeminência o processo inventivo nômade, incerto numa absoluta orfandade, em que os referenciais não são palavras de ordem, contudo, travessias, encontros, perdições, um pensamento em sintonia com a força das transformações e que instiga à produção de seu duplo e seu contrário. Aí é a maneira da Gaia, né? Belíssimo estudo do Pierre Bernard. Ele diz assim como produziu o céu, estrela, Gaia gera, enfim, a partir dela mesma, seu duplo e seu contrário, líquido, pronto. Onda marinha, cujas águas são, ora de uma claridade límpida, ora escurecidas por caóticas tempestades. Aí veio o lamento, né? Meu, que eu escrevi, não é mais dele, né? A citação terminou. O conformismo do ser. Ora, a questão nunca é da ordem conservadora ou reacionária. Deixemos isso ao Shakespeare. Ser ou não ser, nunca é dessa ordem reacionária, conservadora, mas de um movimento sempre do ser por vir, ou do ser para o dever. Emergir para o ser é também o quinhão desses deuses gregos, Caos e Gaia. Contudo, o fluxo que os leva a caminhar sucessivamente para o ser, assim que nasceram, é o mesmo que os motivam a produzirem, a partir dele mesmo, algo diferente, que, embora os prolongue, coloca-se à sua frente, ao mesmo tempo, seu reflexo e seu contrário. Em síntese, fazer uma cartografia não significa repetir ou copiar, conquanto evidenciar modos para gerar novos processos, nossos conceitos, em uma filosofia grávida de múltiplos olhares e travessias outras. No fundo, a cartografia é a arte da busca, mas buscar, pesquisar, é um procedimento não da ordem do cálculo, todavia da imaginação, da intuição, da estética, ou da polifonia da luz, da manifestação de um novo pensamento em diapasão com a diferença e que acolhe a diferença como um saber avesso à recognição, como uma ética da estética. Ora, na estética como acontecimento, a busca, o não encontro se limita a um cálculo, não se limita a um cálculo ou a um exercício da vontade. O acaso é a mola mestra dessa busca, desse encontro, dessa perdição. Buscar para buscar ainda. É um ritmo, um ritornello, um conto terrivelmente maravilhoso, como nas histórias de Trancoso. É um devir criança do pensamento que curte as águas caudalosas, sempre cambiantes do rio heraclitiano. Arco-íris que transforma, confunde e instiga ao novo. Cada travessia, uma diferença. Cada diferença, novas braçadas, novos percursos. O sofista que eu diga, né? O mesmo rio, as mesmas vagas, os mesmos redemoinhos e correntes, o mesmo e suas infinitas dobras das dobras, o mesmo que é constelação de diferenças. Quanto tempo tem? Que bom, o relógio foi embora. A vida do conceito é intermezzo, parodiando Deleuze, quando ele escreve, a vida do nômade é intermezzo. Ora, pensar com Nietzsche, Deleuze, Foucault, é deambular, mas
Davi Lapujada observa o que ele está chamando de deambular. Que é o Lapujada que vai criar para Deleuze essa ideia de que ele é um deambulador. Ele é um transeunte, como Foucault, como Nietzsche, como Derrida, ou homens que deambulam, né? E ele diz, a deambulação se faz gradativamente, por junções sucessivas. O conhecimento cresce por meio de pedaços que se agrupam. O segundo elemento, após a linha, é, então, pedaço. De modo mais preciso, a consciência se revela e se faz seguindo linhas, mas também aprendendo pedaços, que ela relaciona entre si. A consciência é um fluxo, mas o fluxo não cessa de se contrair em campos ou pulsações que mantêm juntos os elementos da percepção, da volição, da emoção do pensamento. Quer dizer que não existe ser. No fundo, o que ele está dizendo é isso, né? E lá, no si o ser, para desmontar o ser. Uma estética, como acontecimento, é uma filosofia que compartilha com a arte outra exigência, que é a da representação. Uma filosofia que não procura, em absoluto, se proteger do caos, mas se proteger do caos, mediado pela imagem regrada de um mundo objetivo, mas almeja coabitar com o caos, após nele ter mergulhado e antecipadamente desfeito toda a representação com o real, desprovido de sua dose de caos, pois que o real em si é o caos, uma espécie de efetividade sem efetuação. Em outras palavras, trata-se de atravessar o caos, não explicá-lo ou comentá-lo, mas atravessá-lo por todos os lados, em uma travessia que ordena planos, paisagens, marcas, mas que deixa atrás de si o caos se fechar como um mar sobre o sulco. A travessia da estética como acontecimento não alude ao ser, não labora com a filosofia do ser. Falar, porém, de uma estética ou de uma filosofia do não ser, não implica que a inexistência do ser no pensamento recorra ao dualismo sartreano, o ser e o nada. Esta filosofia outra, a filosofia como acontecimento, como diferença que difere, que escapa, que se torna outro, devir minoritário, muda de tempo ou de lugar, se faz dessemelhante, desigual, bloco de sensação, vibração nômade, imperceptível, que se metamorfoseia, como grego sanxa, é a metamorfose de Kafka, que se deforma, que é múltipla, ao mesmo tempo, desejo e linha de fuga. Por que desejo? Porque diferir é devir outro. E, portanto, se inserir no outro, ficar numa linha que tende para o outro. Por que linha de fuga? Porque ela foge ao idêntico, à essência, ao estável, à forma ou à essência que repousa em si imutável. De qualquer maneira, a linha de fuga abandona os territórios, ela desterritorializa. A diferença pura é, ao mesmo tempo, potência de desejo e potência de desterritorialização. Isso porque a estética como acontecimento exige um trabalho de formiga, o que nos instiga a esboçar, no presente contexto, uma cartografia da cartografia. Se a filosofia é a arte de criar, inventar, engendrar conceitos, todo conceito supõe, portanto, uma cartografia do próprio conceito. A cartografia é uma concepção do pensamento como devir, daí sua relação direta com o pensamento imanente, que permanece no âmbito da experiência possível, agindo na captação da realidade através dos sentidos e, por eles, reinventada, sempre atento à emergência de afetos desconhecidos ou ignorados. Esse é o X da coisa, né? Desconhecidos ou ignorados. Daí o abismo do Nietzsche, né? Todo mundo só quer o conhecido. Daí o medo e a recusa do acaso, né? Ninguém quer o inesperado, né? Mesmo se todos o busquem. A cartografia não é, pois, da ordem do comentário da síntese. Nela não há significações camufladas, secretas a serem reveladas. Não há um ser que solicita seu desvendamento ou a compreensão de uma suposta essência a ele inerente. Com Deleuze e Guattari, a filosofia perde sua cadeira cativa ou o repouso do guerreiro e parte para a invenção, para a criação de problemas, eixo primordial da produção filosófica. A filosofia é a arte de criar conceitos. E a filosofia, ao criar conceitos, ela não está resolvendo problema, resolvendo entre aspas, ela está criando problema. O próprio da filosofia é criar problema. Um dia que a pedagogia entender isso, talvez a gente volte a trabalhar com o governador.
5 minutos, beleza. Trata-se, pois, de uma filosofia do percurso e não do solo nem do território. Mas o que é o percurso? O percurso, um deslocamento e um agrupamento, fugidio ou prolongado, mas sempre perfeito, concluído, o que não quer dizer preenchido. O percurso é concluído, mas eu não estou dizendo que ele é preenchido, senão a gente está morto. Sem programa, sem intenção, sem preenchimento, sem interioridade, sem segredo. Os segredinhos a gente deixa para batalhar aí para os padres. Falaríamos, então, de uma filosofia deleuziana do não ser, e eu me pergunto, haveria outra filosofia de Gilles Deleuze que não fosse a filosofia do não ser? Filosofia, aí cito Jean-Luc Nancy, com o qual a gente está tendo uma relação muito boa agora, com bons livros sendo publicados no Brasil, brevemente vocês vão ver. Jean-Luc Nancy diz, filosofia que não é do ser, falando de Deleuze, que não conhece o ser e que nada quer com ele. Disse-ia que Deleuze quer pegar as coisas após a dobra do ser. Entendeu tudo, né? Ele não quer nada anterior a essa dobra. De fato, não há nada antes. Em um certo sentido, a dobra é o próprio ser. Deleuze sabe muito bem que esse após é apenas uma referência distraída e talvez irônica à ordem metafísica das prioridades dos princípios. Mais uma vez, Deleuze afasta a gênese, a origem e o fim. Fim de citação, num texto que publicou naquele livro organizado pelo Henrique Allier, que devia estar com a gente, estará da próxima vez, I hope so. Ao tecer vou fechar, Ao tecer um esboço cartográfico, almejamos um trabalho de aproximação, de conexões, de encontros, de cruzamentos, de interferências entre noções e conceitos aparentemente diferentes ou similares. Em outros termos, penso em um agenciamento ou em um pensamento rítmico que passa necessariamente por uma escrita dançarina que gera o acontecimento estético, ético, como dobras das dobras, como movimento. Aqui, a expressão conceitual estético encontra sua seiva. De fato, fecho com isso, a junção dessas duas forças é estético. Ao invés de representar um casamento, uma história de casal, entra no campo ondulado de passagens, encontros, contaminações, núpcias em permanente processo de desafio à tendência amorfa da existência, da vida cloroformizada pelo cotidiano, pelo mesmo sem repetição, enquanto diferença que diferem, mas como mesmíssimo ou partos abortivos de uma alma-corpo, reduzida à imitação, cortada do desejo do banquete das personagens nuas, sem vergonha nem culpa. Obrigado. Sem vergonha nem culpa.